A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que caiu no vestibular do ITA, uma coisa que assusta aparentemente, mas vocês vão ver que dá para fazer. E é uma questão que envolve composição de movimento. O texto da questão diz o seguinte: um barco com motor funcionando em regime constante desce um trecho retilíneo de um rio em 2 horas e sobe o mesmo trecho em 4 horas. Quanto tempo levará o barco para percorrer o mesmo trecho rio abaixo com o motor desligado? Admita que a velocidade da correnteza seja constante. Então vamos lá. Já fiz um desenho aqui para você, vou colar ele aqui, que é para representar, já que a questão não traz nenhum desenho, a gente vai lá e faz. Visualmente fica melhor da gente entender o que está acontecendo. Então o rio está representado aí pelas duas margens na cor azul, e eu desenhei aí os vetores, né, que representam o movimento do barco nas três situações que foram colocadas para a gente aí. Na primeira situação, o barco desce o rio, ele vai aqui, vamos dizer assim, do ponto A até o ponto B, com o motor ligado. Depois ele volta, faz o mesmo trajeto, só que agora no sentido oposto, e essa é a segunda situação que o problema apresenta para a gente. A terceira situação é a pergunta que ele faz. Quanto tempo leva para esse barco descer o mesmo trecho de rio, só que agora com o motor desligado? Essa é a situação. Então, o que, que acontece? Por que, que isso aí é uma composição de movimento? Porque para um referencial que está fora do rio, ele vai enxergar o movimento do barco como se fosse a soma de duas velocidades, mas uma soma vetorial. Então, quando o barco desce, ele desce ajudado pela correnteza. Então, se ele desce ajudado pela correnteza, além da velocidade que ele tem sobre o rio, devido ao funcionamento do motor, ele também vai ter um componente de velocidade, que é a correnteza do rio, que arrasta ele rio abaixo. Então, quando ele desce na situação 1, ele tem somando dois componentes de velocidade. A velocidade relativa dele em relação ao rio, devido ao funcionamento do motor, mais a velocidade da correnteza, que é o que a gente chama de velocidade de arraste. Então, a resultante é a soma desses dois componentes. Bom, quando ele volta, a correnteza atrapalha o movimento, dificulta. Quando ele desce de A para B, a correnteza ajuda, mas quando ele volta de B para a correnteza dificulta. Então, vai ser a velocidade resultante igual à velocidade relativa menos a velocidade de arraste, que é aquilo que a correnteza prejudica ele. Bom, e na segunda situação, na terceira, ele desce com o motor desligado. Então, ele desce levado pela correnteza. É que o problema pede para a gente. Tá vendo? Então, muito bem. Vamos direto ao que o problema está pedindo para a gente. O problema pede a velocidade resultante, ela vai ser sempre igual a ΔS sobre ΔT, certo? Só que a resultante é diferente em cada uma das situações. Na terceira situação, o que ele pede para a gente é o quê? Ele pede a situação em que o barco desce o rio com o motor desligado. Então, na terceira situação, ele desce levado pela correnteza, que é o que a gente chama de velocidade de arraste. Então, na terceira situação, a velocidade de arraste vai ser igual a ΔS sobre o ΔT. Só que esse ΔT é o ΔT3 que nós estamos querendo calcular. Agora, nas outras duas situações, a gente vai ter o seguinte. Bom, na primeira situação, nós vamos ter, primeira situação, o barco desce ajudado pela correnteza. Então, vai ser velocidade relativa mais a velocidade de arrasto vai ser igual a ΔS dividido por ΔT1, que é o tempo que ele gasta descendo o rio, que o problema disse que é 2 horas. Eu não vou me preocupar com o número agora não, tá? Bom, na segunda situação, a correnteza atrapalha, dificulta o movimento. Então, vai ser a velocidade relativa menos a velocidade de arrasto, que é igual a ΔS sobre ΔT2. Pronto, olha o que a gente tem nas duas situações, tá vendo? Está equacionado. Agora, o que a gente vai fazer?
Vou montar um sisteminha com essas coisinhas aqui. Então, aqui embaixo, agora a gente vai montar um sisteminha. Velocidade relativa mais velocidade de arrasto é igual a ΔS. O ΔS é o mesmo nas três situações, dividido pelo ΔT1, que é 2 horas. E na outra situação, que é quando ele sobe, vai ser velocidade relativa menos a velocidade de arrasto, que é igual a ΔS dividido por 4. Então, olha aí, nosso sisteminha. Por que eu estou falando de sisteminha? Porque, olha só, eu preciso saber quem é essa velocidade de arrasto e esse ΔS aqui para poder calcular o que ele pede. Tá vendo? Eu preciso saber isso. E aí, o que eu vou fazer? Ora, eu vou pegar e trabalhar com esse sisteminha que está aqui. Repare que se você somar essas duas equações no seu sisteminha, vai sumir o que você quer, que é a velocidade de arrasto. Então, no lugar de somar, eu vou subtrair. Ó, por que subtrair? Porque aí eu tiro aquilo que eu não quero. E o que eu não quero saber? Eu não preciso saber qual é a velocidade relativa. Não preciso saber. Eu preciso saber quem é a velocidade de arrasto. Então, olha só. Quando você subtrai, fica isso menos isso, zero. Eu fico com isso menos isso, dá mais 2 vezes a velocidade de arrasto, que é igual a isso menos isso, que dá ΔS sobre 2 menos ΔS sobre 4. Deixa eu tirar desse cantinho, está muito preso aqui, espremido. Vamos jogar para cá, depois a gente ajusta melhor. Isso aqui é o que a gente está procurando. Bom, então a minha equaçãozinha vai ficar o quê? 2 vezes a velocidade de arrasto é igual à subtração dessas duas frações. O denominador comum é 4, 4 dividido por 2 é 2, então vai ficar 2 vezes ΔS menos ΔS. Então, você vai ficar com 2 vezes a velocidade de arrasto igual a ΔS sobre 4. Então, a velocidade de arrasto, meus amiguinhos, olha aí, é igual a ΔS sobre 8. Velocidade de arrasto é ΔS sobre 8. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse valor que eu achei aqui e vou jogar aqui. Ó. Então, você vai ter que ΔS sobre 8 é igual a ΔS sobre ΔT 3. Então, você vai ter que ΔT 3 vezes ΔS é igual a 8 vezes ΔS. Então, ΔT 3, corta, é igual a 8 horas. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. Resposta. E está aí, questão resolvida para você, questão gabaritada também. A resposta é letra C, 8 horas. Questão bastante interessante, aparentemente difícil, aparentemente apavorante, né? Porque ele não dá valores numéricos, né? De velocidade. Ele dá horas ali, dá um intervalo de tempo de descida e de subida e depois não te diz mais nada. E aí parece que faltam informações e isso costuma apavorar bastante os candidatos, os concurseiros e por aí vai, tá? Refaçam essa questão para que vocês aprendam direitinho e espero que caia uma dessa na sua prova, que é para você aprender, que é para você tirar vantagem, tá bom?